Shalom, shalom. Estamos aqui no canal hoje para falarmos sobre a Haftarah da Parashat Hashavua, que é a Parashat Hayetzarah, a vida de Sara, né? E a Parashat está em 1 Reis, Melachim Aleph, né? Onde conta a história da velhice, né, de David Ameller nos últimos dias de sua vida também. Assim como conta na Parashat os últimos momentos de Sara e também de Abraham Avinu, agora aqui está contando de David Ameller. David Ameller, nós já sabemos, eu falei em um vídeo anterior aqui do canal sobre a vida de David, ele recebeu 70 anos de Adam. Ou seja, David também é revelação da alma de Adam nesse mundo para fazer o tikkun da Lashon Hara. Adam fez o pecado da Lashon Hara quando ele foi, né, se justificar para o Eterno porque ele havia comido do fruto da árvore, ele, ao invés de se arrepender, fazer techuvá, dizer que tinha errado e que precisava de perdão, não. Adam fez Lashon Hara do próprio Eterno. Adam disse, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu da fruta e eu comi. Ou seja, a culpa é sua. Ou seja, Adam praticou o pecado de Lashon Hara da forma mais grave. Qual é? Fazer a Lashon Hara direto da luz. Fez de Havá? Fez, mas na entrelinha ele estava criticando o Eterno, porque foi o Eterno que fez Havá para ele. Então, com isso, ele quis dizer assim, se ela fosse feita de maneira correta, que o Senhor fez errado, né? Então, o Senhor me deu uma mulher errada, ruim, que me fez pecar. Ou seja, Adam falou mal do Eterno. E aqui no mundo revelou, então, a alma de David Ameller, que é carruagem para Malhut. Inclusive, falei da questão que ele não tinha como viver, porque como ele era carruagem de Malhut, não havia luz própria, ou seja, a alma dele não tinha força em si mesma para nascer, ele ia ser um aborto. E Adam, ele vislumbrou todo o futuro da humanidade, inclusive viu essa questão de David, e sabia que David poderia fazer a correção da Lashon Hara que ele praticou. Então, ele deu de seus anos, que eram 1000 anos, 70 anos, ele morreu com 930 anos, e David viveu 70 anos dados por Adam aqui na Terra. E quando David, aqui começa a Haftarah, né, dizendo assim, e o rei David estava Zecan, estava velho, entrando em anos. Olha só, para que repetir se a pessoa é Zecan, é velho, Zecan, por que dizer que está entrando em anos? Tipo assim, é velho, velho, nesse sentido. Então, aqui tem um código. Assim como Abraham, quando ele vai falecer na Parashat dessa semana, também diz que ele era velho e tinha entrado em anos. O que quer dizer entrar em anos? Quer dizer que entrar em dias, né, ou em anos, entrados em dias ou em anos. Quando o Eterno cria tudo, ele cria separando dia de noite. Primeiro ele diz que uma parte escura era chamada Laila, noite, e a parte clara, que tinha luz, era chamada dia. Só que nós sabemos que os astros, né, de iluminar, o sol, as estrelas, só foram criados a partir do 4º dia. Como então que havia a separação, luz do dia no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e escuridão da noite? Como que havia essa separação? Porque dali está falando da luz espiritual. E este dia que provém da luz espiritual é que está sendo citado neste código de David e foi citado no código de Abraham. Então, quando eles estão despedindo deste mundo, o tikkun está pronto, ou seja, eles já estão entrando nos dias, naqueles primeiros dias da luz tzadik. Se você ler o Teilim, onde David fala que a luz do tzadik foi criada em primeiro lugar, aquele haja luz. Qual é a luz do tzadik? Qual é a luz do dia espiritual? A Torá, a sabedoria da Torá, que é a luz de Chokhmah.
isso que o texto está nos revelando, que Davi já estava alcançando, já tinha alcançado, estava entrando, né? Nesse dia, nessa luz, em Hormá, que é a Sefirá, que nós ainda temos como alcançar nesta vida física. Porque quando nós queremos encontrar Keter, entrar em Keter, aí a morte nos carrega. Por quê? Keter, ela é um recipiente e, ao mesmo tempo, ela é a luz infinita. Então, como o Eterno falou para Moshe, aquele que me vê morrerá. Então, se você passa de Hormá, então você acaba por ver a divindade. É a hora da morte. Este é o código tanto para Abraão quanto para Davi. Então, eles já tinham conseguido completar toda a sua jornada e já ia encontrar com a coroa, com Keter. Como Yeshua nos fala em Apocalipse, que Keter está sendo preparada para os que vencerem. Davi venceu, Abraão venceu e encontraram o Eterno em Keter. E assim, nós também. Estamos nessa nossa elevação, nesse nosso contínuo aprendizado, nessa nossa caminhada de subida para o entendimento e apreciação da luz espiritual. E encontrarmos neste patamar de completar o nosso tikkun, de completar o conserto de nossa alma, né? E conseguirmos, então, entrar em Keter. Baruch Hashem. Aqui fala que Davi, o corpo estava frio, que nada aquecia da vida. Inclusive, ele teve que se casar com uma moça virgem, ou seja, no sentido de a moça jovem, né, trazer uma vitalidade para Davi, deitar-se com ele, trazendo. Não teve. O texto fala que eles não tiveram relação íntima, mas ela se deitava sobre ele para aquecê-lo. O que quer dizer essa frieza? A morte. Os sábios dizem que o anjo da morte ficava próximo a Davi para poder levá-lo, e ele ficava intensamente no estudo da Torá. Quando a pessoa estuda a Torá, ela revela tanta luz que afasta o Malach Hamavet. O anjo da morte, ele não consegue tocar esta pessoa. Então, para que Davi morresse, o Malach Hamavet teve que fazer uma armadilha para ele. Ele derrubou algo fora do palácio e Davi saiu do estudo e foi ver o que era. Nesse momento, ele levou a alma de Davi. Então, aqui fica outro ensino. Essa frieza que havia no corpo de Davi é porque ele já tinha completado os 70 anos, que era só isso que ele tinha para viver. Meus irmãos, ninguém aqui pode aumentar um segundo que seja de vida que está determinado para viver. E também não devemos encurtá-la e nem podemos encurtar. Até os suicidas, né, que tiram suas próprias vidas, eles, de uma maneira ou de outra, cometeram averot, né, pecados, que é de careta, ou seja, eles tinham que morrer mesmo. Então, de uma forma ou de outra, tinha que morrer. Se não fosse pela própria mão, ia ser pela mão de outro. Só que aí está o segredo. Ah, mas tem que acontecer o mal, então eu vou fazer. Eu estava esses dias conversando com minha nora sobre Yehudá, o que vendeu Yeshua para os romanos, para o templo, né? Para os sacerdotes. Deu 30 moedas de prata por Yeshua, pela informação de onde estaria Yeshua, porque Yeshua ele era amado pela população judaica. É tudo mentira dizer que os judeus não gostavam de Yeshua. Os judeus amavam e seguiam Yeshua. Multidões de judeus seguiam Yeshua. Contudo, Yeshua fez ali o Seder, né? Que é chamado em português ceia, é Seder. O Seder de Persa. Inclusive, meus irmãos, Persa é uma vez no ano. Essa questão de fazer ceia todo mês, isso é idolatria. Isso não vem de judaísmo. Sai fora dessas coisas. Então, é uma vez no ano que existe o Seder, que tem elementos, a gente vai estudar quando estiver próximo, vou ensinar os irmãos, vamos participar. Né? E Yeshua, depois de participar do Seder, ele foi cantando o Hallel, que a gente canta em toda a abertura cósmica das Moadim, das festas do Eterno. Pela manhã nós cantamos Hallel, que é o Salmo 113 até o Salmo 118, e Yeshua estava cantando isso. E foi para o Monte das Oliveiras, e lá, né, ele foi rezar, porque ele sabia que ia chegar da hora dele. Inclusive, olha para você ver, Yehudá vendendo ele, não vendendo ele, era a hora dele.
A hora da alma descolar do corpo está anotada desde o momento que a alma entra no corpo. A gente já vem para esse mundo com agenda. Quantas respirações, quantos batimentos cardíacos, quantas palavras, quantos piscar de olhos. Tudo está anotado, agendado e controlado. Então, por isso nós temos ainda que temer mais de falar o que não devemos falar, gastando as nossas palavras. Se eu tenho, vamos supor, um estoque de 1 milhão de palavras, eu vou utilizar metade dessas palavras para o bem e metade para o mal? Não! Eu vou correr atrás de fazer tudo, se não for tudo, a maioria para a luz. Porque na hora que eu for ter meu julgamento, isso vai pesar na balança. Você teve 1.345 palavras para dizer. Aqui diz no seu relatório que você só falou 300 palavras de Torá. E o resto foi xingamentos, murmurações, reclamações, lachonará, mentiras, tudo que palavra ruim. Como é que vai ser o julgamento dessa pessoa, meus irmãos? Péssimo! No mínimo, guerrinã. Porque nós sabemos que as pessoas elas encarnam não somente em corpos. E os sábios dizem que quando a pessoa vive para falar lachonará, ela vem numa pedra. Por vários e vários anos fica dentro de uma pedra muda, fria, sem aconchego, sem cuidado, recebendo o sol, a chuva, fezes de animais, pancadas, todo tipo de sofrimento e preso, não, sem poder falar. A pessoa que tinha muito essa coisa de falar, fica preso com a boca cerrada. Entendeu? E não é só pedra, é plantas, é animais, várias coisas horríveis que pode acontecer com a alma que não fez o seu ticum. Então, aproveite que você está dentro de um corpo humano e tem o poder da fala para falar coisas positivas de Torá, de bondade, de misericórdia, de ajuda, para que você, no seu julgamento, não seja maltratado pelos malach. Lembre-se, né? Os malachim, eles estão nos supervisionando e seremos julgados por eles. Esta é a condição do homem passar pela fisicalidade. Só assim que foi permitido passar. Porque senão ia virar bagunça. Né? Tudo tem que ter ordem, decência e regras. Isso é a Torá. Ordem, decência e regras. Para nós adquirirmos o quê? O bem. Baruch Hashem. Nós vemos aqui na Hatará a questão de David ser traído pelo filho Adoniá. David passou por muito isso, por essa questão de ser traído, né, pelos seus filhos. Isso foi um ticum de David também. Porque David, como eu já falei, é revelação da alma de Adão. Ele precisa passar pelos sofrimentos que Adão mesmo provocou. Adão provocou essa questão de briga, de conflito. Por quê? Porque ele fez intriga. Ele falou contra sua esposa. Nunca nós devemos falar contra nosso cônjuge. O próximo que nós temos que amar como a nós mesmos é, em primeiro lugar, o cônjuge. Quem é a pessoa mais próxima de você? A tua alma gêmea, o teu cônjuge. Então, desta pessoa, você não deve falar mal. Mulher, quando você tiver com uma amiga, não toque no nome do teu marido para blasfemar contra o nome de teu marido. Homem, quando você estiver no meio dos teus amigos, não fale mal da tua esposa. O pior pecado é lachonará contra o cônjuge, porque é o mais próximo. E Adão fez isso. Adão criou um conflito. Ele criou uma guerra dentro da família. Então, Adão se separou de Havá depois daquilo, 130 anos, e ele gerou filhos e filhas de demônios e povoou a terra de espíritos ruins, de ruhim, de espíritos do mal. Adão trouxe muito sofrimento com essa atitude dele. Com isso, David, para poder consertar, ele sofreu muito. Eu contei a história dele, que desde criança ele foi rejeitado pela família, foi separado de sua família, foi lançado para criar os animais como um indigente, alguém bastardo. Foi visto como um bastardo por seu pai, por seus irmãos. A população de Betlehem, Belém, que é onde ele morava, qualquer coisa que acontecesse de ruim, a culpa era de David. Eles iam atrás de David, para bater em David. Eles xingavam David.
Essa questão, meus irmãos, vamos parar com essa questão de usar nossa boca para xingar, para poder fazer piadinha das outras pessoas. Davi passou por isso. Tipo assim, se aconteceu, tem alguém que é mais ignorante, alguém que é mais indouto, né? Mais, vamos botar aqui, desprovido de inteligência, era chamado de Davi. Davi era um sarro. O nome de Davi, até ele completar 28 anos, que foi quando ele foi ungido rei de Israel, era tido como um xingamento, um sarro. Tipo assim, se era alguém que não prestava, era Davi. Ah, esse aí é um Davi. É Davi. Ou seja, como uma maneira de zombaria. Davi foi usado como zombaria. Porque Adão criou essa situação de conflito entre sua família, né? Então, Davi passa por tudo isso, mas olha a força de Davi aqui quando passa aqui no versículo que Batsheva vai até ele, né? Lembra da promessa, Natan, o profeta, vai até ele, o Nevi, o profeta, vai até ele, fala da promessa aqui no versículo 24, e com isso, Davi responde no versículo 28, chama Batsheva, e chamou a esposa, né? A alma gêmea dele, Batsheva, ele chamou ela, e novamente ele falou da promessa de quem ia se sentar no trono era Shlomo, porque isso era a promessa do Eterno. Davi sabia que quem tinha que continuar o reinado no lugar dele era Shlomo, porque Shlomo ia construir o templo sagrado. Né? E Davi, mesmo com a frieza da morte no corpo, sem aguentar manter nem a temperatura corporal da vida, ele dá ordem para que o Shlomo seja tocado shofar, e Natan unja Shlomo, né, rei sobre Israel, e isso é feito conforme a palavra de Davi. Ou seja, qual é o ensino aqui para nós? Até, meu irmão, meus irmãos, quando chegar o último segundo da tua vida, mesmo que você não tenha mais nem temperatura no corpo, faça a vontade do Eterno prevalecer. Ordene a vontade do Eterno. Seja Meler, seja rei, seja um rei de você mesmo, que a vontade do Eterno prevaleça sobre a sua vida. Seja um David, seja uma carruagem perfeita de Malhut. Ah, mas só Davi. Outra coisa que nós estávamos conversando aqui em casa, que os pagãos, os idólatras, costumam dizer o quê? Ah, mas Jesus, eu não falei o nome, não era para falar esse nome. Ah, mas ele era santo, por isso ele conseguia praticar tudo da Torá, não ter pecado. Olha que contradição. Está escrito na Brita da Chá que se a pessoa o pecado afasta a pessoa de Deus, e se tiver em pecado, não herda do reino dos céus. A criatura diz que o fulano lá vai vir buscar e levar para o céu, mas ele é pecador, porque ele não é igual ao fulano, porque o fulano não peca porque é santo, mas ele não, ele peca. Que, assim, uma coisa assim, pé e nem cabeça. Vamos pensar. Yeshua era santo? Era. É até hoje, está vivo. E tu? Tu tem que ser também. Vou te falar o que é santo. Santo significa separado. Santo não é um boneco que fica acima do estante, nem em cima de um altar. Isso não é santo, não. Isso é idolatria. Isso é ídolo. Isso é para tocar fogo nisso, é para quebrar, jogar fora. Porque os shedim, os demônios, eles ficam por trás dessas coisas para receber as palavras de bênção e receber um pouco de luz, porque eles não têm ligação direta com o Eterno. Então, eles precisam comer de nós. Lembre-se, a serpente come pó. Pó é nós. Nós somos feitos de pó. Dessa boca sai o alimento dos demônios. Dessa boca pode sair alimento para os malachim também. Vamos decidir falar palavras de luz. Vamos decidir sermos separados, santos. Porque em Vaikra 19 está escrito. O que é Vaikra? Levítico 19 está escrito. O Eterno fala com a boca dele. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, é uma ordem do Eterno. Ser separado.
O que é isso? O que você fala é diferente do que os povos da terra falam, é separado. O que você come é diferente do que os povos da terra comem, ou seja, sua comida ela é separada. O que você adora é diferente do que os povos da terra adoram, ou seja, seu serviço divino, seu avodato, né, seu trabalho para a santidade é separado, é santo. Isso é santidade. Separar do mal. Belo Hashim. Então, ficamos aqui com o estudo da Haftarot, né? Que o Eterno abençoe a todos. E peço novamente, deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que queiram se alimentar da Torá, da luz divina. Contribua com a nossa congregação. Pratique a Torá. Faça tzedaká para que este canal cresça, para que eu possa aprender ainda mais para passar para os irmãos e que eu tenha também, né, como adquirir, né, os materiais para isso. Tudo nesse mundo nós revelamos a luz através do din, do sangue. O sangue é onde a nefesh, a alma animal, a alma Elokit, nível mais denso, né, que é a fisicalidade, encarna. E o que é dinheiro em hebraico? Já falei para vocês. Kesef, que é prata, ou din. Ou seja, o sangue, o sacrifício pode ser feito também com a tzedakah, com o financeiro, com o dinheiro. Ajude nossa congregação, cumpra os mandamentos, Baruch Hashem, e compartilhe com pessoas que são vasos receptores da luz do Eterno. Agradeço a todos que estão aqui. Shalom, shalom, Lehi Traut.